Vou falar ao vivo agora, que já está comigo aqui, o repórter Paulo Coelho, ele que está na DHPP, é isso? Ele está na DHPP com o doutor Fausto e traz informações aí, né, Paulo? Porque a situação ontem foi absurda, né, amigão? É com você aí, boa tarde. Olá, boa tarde a você que nos assiste também aqui pelo SBT Canal 5. Então, Delegacia de Homicídios, Proteção à Pessoa, mais uma vez aqui conversar com o Fausto Freitas, que é o delegado que mais uma vez está do nosso lado para falar daquele assunto que nós cobrimos, inclusive ao vivo, com exclusividade aqui no SBT Comunidade no mês de maio, especialmente nos dias 13 e 14 de maio, quando foram localizadas aquelas duas ossadas no bairro Nova Conquista, lembra? A gente tem imagem, inclusive, aqui que fizemos a ocasião, e as duas ossadas, até então havia uma certeza de que realmente pertenciam àquelas duas pessoas que teriam sido companheiras do Adilson Pinto, autor dos assassinatos, dos homicídios. E aí houve, no primeiro momento, a comprovação por meio de exames da primeira ossada, como sendo de Benildes Batista. A gente, inclusive, entrou ao vivo alguns dias atrás aqui com o Dr. Fausto falando sobre isso, e agora acaba de sair o resultado, a confirmação sobre a segunda ossada, sendo de Thalissa Ormonde. Dr. Fausto, eu falei aqui que já se sabia, mas agora não tem mais nenhuma dúvida, porque saiu a confrontação genética e agora não há que se questionar mais sobre isso. Bom dia, Paulo, bom dia, Guinelo, e a todos que nos assistem. Exatamente, para nós, consideramos que esse é o ponto final, né, dessas investigações, desse caso macabro. Duas ossadas que foram localizadas no mês de maio. Tínhamos uma forte suspeita de que se tratavam das vítimas Benildes e Thalissa. Uma ossada já tinha sido identificada, já tinha feito o exame de confronto de DNA e comprovado que era da Benildes. E hoje ficou pronto o exame de comparação da segunda ossada, também confirmando que agora trata-se da vítima Thalissa. Então isso coloca uma pedra sobre qualquer dúvida que pudesse existir com relação à identificação das vítimas. A Thalissa, doutor Fausto, cuja ossada foi localizada, cujo resultado da ossada foi confirmado no dia de ontem e agora pelo senhor, foi morta primeiro, foi assassinada primeiro. Por que só depois foi feito esse exame de confirmação? Sim, são duas vítimas, né? O mesmo autor. Ele foi o autor do assassinato das duas, uma diferença de alguns meses entre uma e outra. A Thalissa foi a primeira vítima, ela foi a primeira mulher que ele matou e enterrou, né? Depois de alguns meses ele matou a Benildes e também enterrou na mesma calçada. As duas ossadas foram encaminhadas juntas para o IML para fazer coleta de material genético para confronto de DNA com familiares, que também compareceram lá. O resultado da Benildes saiu primeiro, segundo me falaram, o Instituto Médico Legal, porque a ossada da Benildes estava um pouco mais preservada, tendo em vista que o corpo dela foi envolto por um cobertor e um colchão inflável. Então ele permaneceu mais protegido das ações ali da terra. Já o da Thalissa, ele ficou em contato direto com a terra, então a ossada dela estava um pouco mais deteriorada. Os dois exames de confrontamento genético foram feitos em Mato Grosso mesmo, aqui, se foi o suficiente para fazer essa confirmação? Sim, é o laboratório forense, né, da Politec que realiza esse tipo de exame, e depois desse período, né, que a gente considera um período curto até, exames de DNA aqui no estado já durante anos atrás ele demorava às vezes anos para ficar pronto, né, e agora um prazo muito razoável o laboratório forense deu o retorno confirmando a identidade das duas mulheres. Bom, essa situação, portanto, segundo a ossada confirmada, aquilo que havia de resquício de dúvidas, se é que havia, está agora sanado, esclarecido. Mas o caso continua, quer dizer, existe um inquérito, o Adilson Pinto, o autor dos dois assassinatos, está preso, não está mais preso aqui em Cuiabá, está numa unidade prisional do interior. Quanto à questão de identificação das ossadas, não há mais o que se questionar, caso encerrado.
para efeito de investigação, né, a menos que o Judiciário, o Ministério Público entenda que precisa fazer alguma diligência complementar, nós damos por encerrados os 2 casos. O inquérito da Thalissa já havia sido relatado mesmo antes de concluir, da conclusão do exame pericial, tendo em vista que pelo crime da Thalissa ele já se encontrava preso. Então, quando o indiciado, o réu, se encontra preso, o inquérito tem um prazo exíguo para ser concluído. Nós concluímos com as provas que tinham naquele momento, encaminhamos, ele está respondendo já ao processo criminal e agora nós estaremos encaminhando o resultado dos exames complementares para ser juntado ao processo. Em ambos os casos, as investigações já estão concluídas e agora ele vai responder ao processo criminal. Possivelmente será levado a júri popular nos 2 casos. Ainda esse ano, ainda, senhor já? Eu acho que ainda sai esse ano a conclusão? Possivelmente o da Thalissa, porque em razão da prisão, o processo também tem um prazo a ser cumprido, com um prazo mais exíguo. Então, possivelmente no da Thalissa será esse ano, no da Benildes, talvez, dependendo da demanda do Judiciário, pode ser que sim, pode ser que não. Ok. Este Fausto Freitas, a situação está então esclarecida quanto à identificação da alçada, não existe mais nenhuma dúvida e a gente teve a oportunidade de acompanhar o começo, o meio e agora o fim quanto a essa questão da identificação da alçada dessas 2 vítimas do Adilson Pinto, que está preso numa unidade aqui no interior do estado de Mato Grosso, Agnello Corbelino. Perfeito. Aproveitando a sua estada aí com o Dr. Fausto, Paulo, com relação a este caso que aconteceu ontem lá na região do Pedra 90, Pascoal Ramos, um grande tumulto ali na UPA do Pascoal Ramos, por ocasião da morte de 2 irmãos já conhecidos da polícia, né, com passagens pela polícia, e tudo indica que foi uma briga entre facções. E agora fica a preocupação ali para os moradores da região de um possível confronto novamente entre estas facções, que pode, obviamente, culminar com morte. Aí eu estou falando de vingança. Dr. Fausto está acompanhando esse caso, a DHPP está acompanhando esse caso, se já existe uma investigação para se descobrir quem são os autores desses 2 homicídios, ô Paulo? O Agnello, o Dr. Fausto, está perguntando aqui, porque na ocasião da noite passada, 2 pessoas morreram na unidade de pronto atendimento do Pascoal Ramos, 2 rapazes, não é? Em confronto com um outro grupo, eles acabaram sendo socorridos, depois mortos, a confirmação das mortes. O Agnello está preocupado com o desfecho disso, o andamento disso, se a DHPP já está acompanhando isso, porque há ali, inclusive, um risco de ameaças de outras mortes, enfim. Como é que o senhor tem, talvez não esteja diretamente no caso ainda, mas daqui a pouco vai cair aqui na DHPP. Como é que o senhor está observando isso? Eu vou dizer de forma bem resumida, porque não é um caso que eu estou investigando, né? A DHPP esteve, eu tenho conhecimento, a DHPP esteve ontem no local, fazendo as investigações preliminares, fazendo a liberação dos corpos para perícia de necrópsia no IML. É o delegado Dr. Marcel, que está no caso, que fez o atendimento da ocorrência, mas ele poderia dar detalhes maiores sobre a investigação, como que está sendo procedida, né? Eu vou me manter um pouco alheio a isso daí. É arriscado, é um risco que se tem, né? Porque, afinal de contas, gangues, aí é uma ameaça constante. Não, com certeza. Já teve uma reunião prévia da delegacia para tratar sobre o assunto, preocupação de desdobramento sobre o caso. Nós estamos atentos a isso daí, estamos tomando providências, mas nesse caso específico aí o delegado responsável pelo atendimento da ocorrência, o Dr. Marcel, pode dar os detalhes. Ok. Tá aí, portanto, a DHPP está de prontidão, está alerta, está sob estado de alerta por conta da situação que está ocorrendo lá no Pedra 90, meu caro Agnello. Obrigado, Paulo Coelho, pelo trabalho. Dr. Fausto também, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com o programa SBT Comunidade.